Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira, última sexta-feira do mês de outubro, outubro rosa, um mês de alerta para a importância da prevenção do câncer de mama. Por isso a nossa convidada de hoje é Marcela Varasquim, jornalista, que em fevereiro desse ano precisou fazer a cirurgia de retirada da mama, mas agora em setembro tocou o sino da vitória. Ela é nossa convidada especial nessa noite de sexta-feira. Marcela Varasquim, que prazer ter você com a gente aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite para você, Márcia. Boa noite a todos que nos estão assistindo nesse momento. Estou muito feliz por ter sido convidada, por poder contar a minha trajetória, porque eu levo isso como uma missão de vida hoje mesmo, sabe? Poder falar para outras mulheres a respeito do câncer de mama e também sobre como ultrapassar essa barreira, esse desafio da nossa vida com mais sabedoria e com mais leveza. Então, eu acho que não é apenas o câncer de mama, mas é tudo que rodeia, tudo que nos cerca também. Então, eu levo isso como uma missão, porque eu passei por esse desafio e eu sei que muitas mulheres estão enfrentando esse desafio e muitas outras ainda vão enfrentar, porque infelizmente as estimativas são altas. Então, eu acredito que seja importante esse papel de vir a público, conversar mesmo sobre a doença, assim, num programa de televisão, conversar sobre a doença também em rodas de amigos, né, com parentes, com familiares, com as pessoas que nos cercam, que fazem parte do nosso convívio. Então, a gente precisa ressaltar, sim, essa pauta, a gente precisa ressaltar esse tema, porque muitas mulheres estão enfrentando o câncer de mama e muitas precisam também enfrentar esse problema com mais otimismo, até para que o câncer de mama consiga entrar em remissão, para que a gente possa ter bons resultados. Então, obrigada pelo convite, com certeza vai ser uma conversa muito legal. Com certeza, a gente que agradece. Gente, eu convidei Marcela durante a semana que passou, na outra semana, na verdade, para conversar no SC no Ar. E aí a nossa repercussão foi muito grande, as pessoas falando, aqui na televisão a gente comentando, que a Marcela trabalhou com a gente aqui no Grupo ND, daqui a pouquinho vou exibir imagens, inclusive. E aí a gente teve a ideia de trazê-la, de convidá-la, última sexta-feira do mês de outubro, um mês tão importante que a gente alerta para a importância da prevenção. E no seu caso, especificamente, você com 32 anos descobriu o câncer de mama, né? E a gente tem um certo preconceito, podemos dizer, com relação a isso. Ah, não, isso é uma doença que só vai atingir gente mais velha, mulher lá depois dos 40, 45, 50 anos. Não, gente, está aí, ó, infelizmente, a Marcela é uma prova de que não. O câncer ele pode atingir, sim, gente jovens. Até você, como jornalista que já tinha feito várias matérias sobre o tema, até você se surpreendeu, né? Sim, Márcia, como jornalista, eu já fiz várias matérias sobre câncer, principalmente no Outubro Rosa, a gente costuma mesmo fazer reportagens com mulheres que estão enfrentando câncer de mama. E eu sempre entrevistei mulheres acima de 50, acima de 60 anos. Eu realmente nunca tinha encontrado uma mulher tão jovem com câncer de mama. Então, estava fora da minha realidade. Eu, sinceramente, mesmo sendo jornalista, não sabia que era possível. Então, quando eu senti um nódulo no seio esquerdo, eu até demorei um pouquinho mais do que eu gostaria para procurar o médico, justamente porque eu tinha um otimismo de achar que eu não estava com nada, né? Então, eu senti aquele nódulo, comentei com algumas pessoas ao meu redor, nossa, eu estou sentindo algo estranho no seio, e todo mundo falava para mim, imagina, isso não é nada, imagina, você é muito nova, você não tem histórico de câncer na família, porque eu não tenho realmente nenhum histórico de câncer na família. Então, por que eu iria procurar um médico? Eu achei que não era nada, né? Passou um tempo, passaram, acho que 2 meses, esse nódulo cresceu e até meu seio começou a ficar diferente também, começou a modificar o formato do meu seio. E aí sim foi um sinal de alerta. Só que mesmo assim eu ainda achava que não era câncer, olha só. Eu procurei um médico, né? Ele resolveu fazer alguns exames, eu fiz o ultrassom de mamas. Quando eu voltei para o médico com o resultado do ultrassom, ele disse que tinha 2% de chance de ser maligno, de ser câncer, né? Então, ainda assim, era muito pouco, apenas 2%. E ele mesmo falou, talvez não seja câncer, né? Porque você não tem histórico na família e também pela sua idade. Só que mesmo assim, vamos fazer a biópsia. Então, ele foi um bom médico.
né? Porque ele resolveu fazer o exame mesmo achando que não fosse câncer. Fizemos a biópsia, o resultado demorou mais ou menos um mês para ficar pronto e eu não fiquei ansiosa durante esse mês porque eu achava que não era nada, eu achava que seria algo benigno, que poderia ser resolvido com uma cirurgia ou até com acompanhamento, como acontece com muitas mulheres também. Não é tão raro mulheres terem nódulos benignos na mama e precisarem fazer acompanhamento. Isso não é câncer, é apenas um nódulo benigno, né? E eu achava que era isso que estava acontecendo comigo. Então, passou um mês, eu fui buscar o resultado dessa biópsia presencialmente lá na clínica. Quando eu cheguei, eu entrei, era no dia 27 de dezembro de 2021, né, uma segunda-feira pela manhã, e eu nunca mais vou esquecer desse dia. Eu entrei na clínica, fui lá no balcão de atendimento, peguei o laudo e resolvi abrir ali mesmo, né, na confiança de que seria algo benigno. Quando eu abri, estava escrito carcinoma mamário invasivo. E foi uma palavra muito, muito estranha para mim, carcinoma, né? Eu procurei na internet na mesma hora e apareceu lá, a primeira página, câncer de mama. A minha mão começou a tremer, parecia que eu estava em outra realidade. Eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei muito assustada, né? O meu namorado tinha me levado na clínica nesse dia, ele estava do lado de fora. Eu fui lá para fora e falei para ele, olha, eu estou com câncer, né? Ele também ficou assustado, nós entramos na clínica e ele foi pedir para eu passar por uma consulta com o médico. Eu entrei então no consultório, o médico olhou para o laudo, olhou para mim e ele confirmou, é câncer. E aí a minha ficha caiu, né? Parece que assim que você está descendo de uma montanha russa, dá aquele frio enorme na barriga. A minha ficha caiu e eu só queria saber se eu ia viver. Era a única coisa que passava pela minha cabeça. Não importa se eu ia ter que fazer cirurgia, se eu ia perder o seio, se eu ia perder o cabelo, quimioterapia, não importa. Eu só queria viver. E a partir daí eu descobri um amor muito grande pela vida. Porque eu acho que no dia a dia a gente tem esse amor pela vida, só que ele está escondido. Ele está escondido lá no fundo da gente. A gente não percebe que a gente tem esse amor, porque a gente tem muitos compromissos. A gente tem que acordar cedo. A gente acorda cedo, geralmente já atrasado, e esquece de olhar para o dia, de olhar para como o dia está bonito. Quando tem um sol, a gente esquece de fazer isso, porque a gente acorda atrasado para tomar café da manhã. A gente tem os nossos compromissos matinais, depois tem o almoço, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar dos filhos, tem que ir para a academia. A gente tem que fazer muitas coisas no dia a dia e esquece de ser grato, né? Então, eu estava passando por isso, eu estava vivendo uma vida mecânica como a maioria das pessoas hoje em dia. Vive uma vida automática, né? E esquece de olhar para si e esquece do quanto ama a vida. Então, naquele dia, no consultório, eu descobri que eu amava viver e que eu queria mudar a minha vida a partir dali, que eu queria fazer da minha vida uma vida melhor, porque a responsabilidade é totalmente nossa. A responsabilidade não é do outro, não é do médico, não é de nada externo. A responsabilidade para a nossa vida ser boa é totalmente nossa. E a partir daquele dia eu assumi essa responsabilidade. Eu vou fazer da minha vida algo grandioso, né? E eu comecei então a lutar mesmo para ter a minha vida. E os médicos, eles não respondem geralmente o que vai acontecer com você, porque depende de muitos exames, né? Não era só a biópsia. A biópsia, a única coisa que ela dizia, ela confirmava que eu estava com câncer de mama, mas precisava passar por outros exames para saber qual era o estadiamento, em que grau estava, e aí depois elaborar todo o tratamento. Então é um processo demorado, né? E todos esses outros exames demoraram aproximadamente um mês também para ficarem prontos, até eu descobrir em que grau que estava, se tinha possibilidade de cura física ou não, porque muitas vezes mulheres jovens também descobrem, já num grau mais avançado, sem a possibilidade de cura física, né? Isso é até importante a gente comentar também. Então, eu passei um mês nessa escuridão, esperando os resultados de exames chegarem para saber como seria o meu tratamento, como seria a minha vida dali em diante. Só que o que sempre esteve na minha cabeça é que eu nunca iria desistir da minha vida, pelo contrário, eu iria lutar arduamente para que a minha vida fosse cada vez melhor. Que lindo esse teu depoimento. E foi tudo, a princípio, você disse, demorou um mês, mas se a gente parar para pensar, você falou da data de 27 de dezembro de 2021. Então, não tem um ano ainda.
você teve o diagnóstico, fez a cirurgia da retirada da mama em fevereiro, em setembro você tocou o sino, foi um turbilhão de coisas, né? Um turbilhão de coisas, é isso mesmo, não completou nenhum ano. E você vê, dia 27 de dezembro, bem no fim do ano, entre o Natal e o Ano Novo, né? Então imagina, teoricamente era um período festivo, e eu via todas as pessoas comemorarem a virada do ano, com fotos nas redes sociais, pessoas se abraçando na rua, fogos de artifício na virada do ano, e eu ali, né, com um diagnóstico recém-descoberto. Então, a minha cabeça realmente estava muito assustada, estava passando por um grande Você desafio. continuou trabalhando? Porque, gente, hoje ela está na Record de São Paulo, inclusive volta a trabalhar agora, se Deus quiser, em novembro, né? Início de novembro você já volta a trabalhar. E aí, nesse período todo, entre você ter o diagnóstico dia 27 e fazer a cirurgia em fevereiro, como é que foi que ficou tua vida, teu dia a dia, tua rotina? Quando eu descobri no dia 27 de dezembro, imediatamente eu liguei para o meu chefe e falei da situação pela qual eu estava passando e que eu ia precisar me afastar. Primeiro porque eu não tinha nem cabeça para trabalhar. E a gente precisa se respeitar, né? Eu ir trabalhar daquele jeito não seria justo comigo, não seria justo com a empresa e não seria justo com o público, porque eu não iria conseguir fazer uma boa reportagem para passar para o público naquele jeito que eu estava. Então, e ele entendeu perfeitamente, claro, não tem como trabalhar. E também eu precisava passar por vários exames, então eu peguei um atestado de 15 dias para eu fazer todos os exames necessários, né? E aí depois demorou um mês para ficar pronto esses exames. Depois desses 15 dias, eu voltei a trabalhar, só que home office, até porque era uma época em que tinha pandemia, né? Em janeiro. A gente está tendo um probleminha de sinal. Eu vou fazer o seguinte, Marcela, eu vou para o intervalo e a gente daqui a pouquinho volta. A gente vai organizar aqui o nosso sinal, porque ela está em São Paulo agora, e a gente volta com esse bate-papo. É um minutinho só, não sai daí não. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. A nossa convidada de hoje é a jornalista Marcela Varasquim. Ela está dividindo aqui com a gente a experiência dela, a garra dela, a luta dela contra um câncer de mama. E a gente terminou o bloco anterior, ela contando como é que estava a rotina, o dia a dia, no momento que ela descobriu a doença, que não tem nenhum ano, gente. Foi no dia 27 de dezembro do ano passado. E de lá para cá, tua vida virou toda, tua rotina profissional virou toda. Quer dizer, é outra Marcela Varasquim, né? Virou tudo do avesso, né, Márcia? Porque imagina, a descoberta de um câncer realmente mexe muito com a nossa cabeça e realmente mexe muito com a nossa vida. Era uma época em que eu estava em uma rotina de trabalho, de estudos, estava fazendo uma pós-graduação também. Então, eu precisei parar tudo, né, quando eu descobri o câncer, porque não seria justo se eu continuasse trabalhando, não seria justo comigo, não seria justo com a empresa e não seria justo com o público, porque eu não estava com cabeça para trabalhar. Tinha recém-descoberto um câncer, não sabia nem qual estágio que estava. Então, precisaria passar por vários exames, né? No dia da descoberta, até eu liguei para o meu chefe, falei que eu não iria trabalhar, e claro, ele compreendeu, né? E eu sou muito grata também por todo o suporte que eu tive ao longo de todo esse tempo. Eu tive tranquilidade para conseguir fazer o meu tratamento e isso é muito importante. Quando a gente tem tranquilidade, quando a gente consegue ter um tempo para a gente, porque o tratamento contra o câncer, ele não é apenas físico, ele mexe muito com o nosso emocional também. É um turbilhão que a gente passa na vida. Então, a gente precisa realmente de um tempo para a gente, para conseguir digerir tudo que está acontecendo. Então, eu tive 15 dias de atestado para eu conseguir fazer os exames que eu precisava fazer, porque eram inúmeros exames do corpo inteiro, um escaneamento do corpo inteiro para saber se tinha sinais de câncer também em outras partes do corpo. Eu acabei descobrindo que eu tinha uma metástase na axila, no linfonodo da axila.
E até isso também foi tirado na cirurgia, né? A cirurgia tirou tanto o nódulo do meu seio, precisei retirar realmente o seio inteiro, não dava para fazer quadrante já no estágio que estava, e também retirei uma parte da axila que estava contaminada também pelo câncer. Então, mas graças a Deus os outros exames estavam bons. E é aquela coisa, né? O câncer ensina a gente a comemorar cada pequena vitória. A cada resultado de exame que estava bom, eu comemorava, né? Então, era sempre vendo o lado positivo das coisas. Para mim, eu já não via mais que eu estava com câncer, eu via que os exames estavam bons. Então, eu mudava a perspectiva. E assim eu conseguia passar pela doença, né? Passar pelo tratamento, que é um tratamento muito difícil, é um tratamento complicado, sim, mas dá para passar por ele com mais leveza. Tudo depende de como a gente enxerga, de como a gente olha. A gente tem imagens suas no hospital e a gente tem a imagem de você tocando o sino. Produção, vamos colocar as imagens dela no hospital e as imagens... a gente tem um VTzinho, inclusive, a hora que você toca o sino. Tá aí, ó. Vamos ouvir, por favor. E lembre-se que cada desafio foi essencial para construir novos começos. Você provou que pode superar as mais duras batalhas e ser inspiração a todos à sua volta. Vive intensamente. Parabéns. Pode trocar. Essa cena emociona até hoje, né? Emociona muito, é muito emocionante tocar o sino, representa um marco muito significativo no tratamento do câncer e é justamente por isso que os hospitais têm, né, o sino. Eu toquei pela primeira vez o sino ao término das 16 quimioterapias que eu fiz e esse foi o sino mais importante para mim, porque a quimioterapia foi o momento mais difícil de todo o meu tratamento. Me deu muitos efeitos colaterais, né? Muitas vezes eu fiquei muito fragilizada, assim, o corpo físico fica fragilizado, né? Tinha dias que levantar da minha cama, sair do meu quarto e ir para a cozinha já representava uma grande vitória para mim. Era o exercício físico que eu conseguia fazer no dia, justamente porque o corpo estava cansado. Então, a quimioterapia, sim, representou um processo muito difícil. E tocar o sino depois dessas 16 sessões que eu fiz, que duraram 5 meses, foi um marco na minha vida. Foi um dia que eu nunca mais vou esquecer. Eu fiquei muito emocionada, eu chorei, eu coloquei para fora, porque representou para mim uma nova versão de mim, uma versão melhorada de mim, né? Porque eu acho que passar por um desafio traz muito aprendizados. É claro que você também precisa sentar na cadeira de estudante e anotar as lições, né? Você não pode passar por um desafio reclamando, porque daí ele não vai te melhorar. Não pode passar se vitimizando, porque ele não vai te melhorar. Não, você tem que sentar na cadeira de aluno novamente e anotar essas lições. E aí, sim, você vai conseguir sair de um desafio de uma forma grandiosa, né? Sendo muito maior do que um dia você já foi. A gente foi ouvir a sua médica, a doutora Solange, e ela trouxe um depoimento para a gente com relação à incidência do câncer em pessoas jovens, com relação aos números da doença. Vamos ouvir o depoimento da doutora Solange. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, são estimados para esse triênio de 2020 a 2022 66 mil novos casos de câncer de mama em mulheres. Historicamente, as pacientes com menos de 35 anos correspondiam a cerca de 2% desses casos, mas mais recentemente, nos últimos 2 anos, se viu que atualmente essa faixa etária com menos de 35 anos está correspondendo a cerca de 5% dos casos. Não há uma explicação muito definida ainda de por que isso está acontecendo, mas principalmente a gente atribui isso a diferenças nesse estilo de vida, né? Hoje a gente tem uma exposição muito mais precoce a poluentes, a fatores carcinógenos, a fatores de risco de câncer de mama, com uma menarca, uma primeira menstruação cada vez mais precoce. Então isso pode realmente estar impactando sim essa incidência maior de câncer de mama em mulheres jovens. Não há estudos definitivos sobre isso,
mas a gente atribui que essas mudanças no estilo de vida possam estar contribuindo para essa maior incidência nessa idade mais precoce. Ô, Marcela, a gente aproveitou para perguntar para a doutora Solange também a questão do câncer de mama em homens, porque é um assunto que tem gente que ainda diz assim, mas como assim? Homem pode ter câncer de mama? E sim, gente, o homem pode ter câncer de mama. Vamos ver o que a doutora Solange falou. A gente precisa falar de câncer de mama em homem. Embora 99% dos tumores de mama ocorram em mulheres, nós temos que 1% ocorrem em homens. E se às vezes isso já é um assunto meio tabu, meio estigmatizante para se falar do câncer de mama feminino, imagina então do câncer de mama masculino. Nós sabemos que existem alguns grupos de homens que podem estar sob um maior risco, principalmente aqueles que têm histórico familiar de câncer, os homens com mutação de BRCA1 e BRCA2 e aquelas situações em que existe um aumento do nível de estrógeno circulante, como em algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Klinefelter, pacientes com alterações hepáticas, principalmente cirrose hepática, em que você pode ter um estrogenismo maior, um maior valor de estrógeno circulante para o homem, e também homens que fazem reposição hormonal. Esse é um ponto muito importante porque essa população de mulheres trans tem que ter uma atenção especial. Importantíssimo, né? Esse alerta que ela traz para a gente. É importante a gente falar do câncer de mama em homens, porque senão corre o risco do homem sentir um nódulo no seio, achar que não é nada, deixar passar, e aí descobre a doença numa fase já avançada, metastática, sem a chance de cura física. Então, os homens também devem ficar atentos ao próprio corpo, né? Não é só as mulheres. É claro que a incidência é bem maior em mulheres, mas não é impossível de acontecer com o homem. E assim, eu sou a prova de que nada é impossível, né? Porque eu também achava que o câncer de mama seria muito difícil em mulheres jovens. E realmente, assim, não é tão comum, como a doutora Solange falou, né? Aproximadamente, hoje em dia, 5% dos casos de câncer de mama ocorrem em mulheres com menos de 35 anos. Se você pensar, 5% é pouco, mas, cara, eu estou entre esses 5%, não é impossível de acontecer. E como ela também falou, as estimativas são altas, de um aumento cada vez maior de câncer de mama em mulheres jovens. E esse é o momento em que o enfermeiro me entrega o sino, né? Esses enfermeiros, eles me acompanharam durante todas essas 16 quimioterapias. Então, você vê ali que é um sino, ele me entrega e eu toco o sino. E aí não tem como, assim, a emoção veio toda na hora. E a gente precisa deixar aflorar a emoção mesmo, porque ela é muito significativa, como eu falei. Não devemos guardar emoções, vamos colocar para fora o que a gente está sentindo, vamos assumir o que a gente está sentindo, né? E nessa hora o que eu senti foi uma felicidade imensa por toda a transformação que se passou na minha vida, né? Aí também tem imagens de quando eu estava fazendo exercícios físicos, esse foi um dia depois da mastectomia. Então a fisioterapeuta acompanhava ali para a gente fazer exercícios, porque a gente acaba perdendo a mobilidade do braço, né? E até hoje eu ainda tenho que fazer fisioterapia para recuperar essa mobilidade. E aí também a hora que eu pego o sino, e aí eu choro, né? Eu fico muito feliz e eu me sinto muito grata. Eu acho que essa é a palavra, eu me sinto grata por estar viva, sabe? E todas as dificuldades que eu passei na quimioterapia são muito menores do que a gratidão que eu sinto. A gratidão se sobressai, né? A gratidão virou algo assim diário para mim. Virou um exercício diário também, porque muitas vezes a gente se esquece do quanto a vida é boa com a gente, né? E aí, fotos do dia a dia também no hospital, com os enfermeiros, com a minha família, né? São lembranças que eu vou levar para sempre na minha vida. E a doutora Solange também, provavelmente, muito presente em todo esse processo, né? Sim, eu passei por várias consultas com ela ao longo das quimioterapias, né? Ela sim foi presente. Foram muito boas essas consultas, ela é uma referência realmente, eu sou muito grata por poder tratar com uma médica tão boa, e além dela, os enfermeiros e técnicos foram muito presentes, assim, foi muito bom receber o carinho deles, é uma profissão que eu admiro muito, a profissão de enfermagem,
porque eu ia lá na quimioterapia e um paciente que está fazendo quimioterapia tem que ter vários cuidados específicos, né? Eles têm que acertar a veia, eles têm que funcionar o catéter, e muitas vezes o paciente vai lá cheio de medo, cheio de ansiedades, então eles têm que ser carinhosos, além de ter toda a técnica do dia a dia ali, da enfermagem, eles também têm que ter esse afeto com os pacientes, e eles tiveram comigo, então eu sou muito grata a esses enfermeiros todos que eu conheci, eu vou levar todos no meu coração. E assim, algumas vezes eu ainda tenho que ir no hospital, né? E eu faço questão de ir lá no hospital, passar na enfermagem, vê-los, cumprimentá-los, né? E até no último dia também da quimioterapia eu dei chocolate para eles. É claro que chocolate é muito pouco perto do que eles fizeram por mim, mas é uma forma talvez material de demonstrar a minha gratidão que vai ser eterna. Foram 16 quimioterapias, 15 radioterapias, e você naturalmente continua agora um acompanhamento para ver como é que vai ser todo o processo daqui para frente, né? Agora o processo que eu faço chama bloqueio hormonal, né? Eu entrei numa menopausa precoce induzida por pelo menos mais 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Então, até mais ou menos quando eu tiver 40 anos, eu vou estar em tratamento. E durante todo esse processo, eu preciso sempre fazer exames, sempre passar por consultas médicas, para ver como que está a doença, porque eu não ganhei a cura física, né? Eu ganhei a remissão. Remissão significa que a doença está controlada no meu corpo. E tudo que a gente quer é ver a Marcela de novo, como eu vou mostrar para vocês agora. Vou consertar aqui esse sinalzinho dela, que infelizmente está nos prejudicando aqui na gravação de hoje, mas enquanto a gente está acertando o sinal dela, vou pedir para a produção colocar na tela ela aqui com a gente no nosso Grupo ND, quando ela era apresentadora, ela foi apresentadora do nosso SC no Ar. Vamos colocar a imagem dela no SC no Ar, por favor, produção? Está na tela. Olha aí, ó, o jornal que eu tenho a honra hoje de apresentar, de ser editora-chefe, ela foi apresentadora, está aí, ó, apresentando o SC no Ar. Tem ela também fazendo reportagens, vou pedir para a produção colocar imagens das reportagens que ela fazia aqui. Olha aí, aqui em Florianópolis, provavelmente numa temporada de verão, a cidade lotada, deve ser numa temporada de verão, linda sempre. Está aí, ó. E tem uma reportagem dela, produção, vamos colocar aquela, ela brincando com a avestruz? Eu adoro essa reportagem, cadê? Aí, ó. Sobe o som, quero ver o áudio. Ai! Eles são muito rápidos. Vem, vem. Não sei como chamar um avestruz. Ó, essa é bem mansinha, ó. E tá comendo na minha mão. Ai, que bonitinha. Será que eu consigo passar a mão nela? Não, ela vai se assustar comigo. Agora a gente fica feito criança aqui, né? No meio, brincando com os cachorros, comendo tangerina. Coisa boa. É tudo isso que a gente quer, ver você assim de novo na telinha. Você volta agora em novembro. Como é que vai ser essa retomada? Vou retomar em novembro, né? E estou muito feliz, assim, pela oportunidade de conseguir voltar à minha rotina. A rotina é algo muito importante na nossa vida e eu senti a falta dessa rotina durante o meu tratamento, porque muitas vezes na nossa vida a gente só dá valor à nossa saúde quando a gente perde, né? Porque a nossa consciência, ela nasce dos contrastes, a gente só percebe o que é bom quando a gente também vive o ruim. Então, assim, quando eu estava vivendo um momento ruim da minha vida, eu sentia muita falta do momento bom. E o momento bom é o meu dia a dia, né? A gente não percebe que o nosso dia a dia é grandioso, né? E justamente essa consciência nascendo dos contrastes faz com que a gente perceba a vida de uma maneira muito mais clara, né? Por exemplo, a gente dorme numa cama confortável todos os dias e a gente não se dá conta disso. Experimenta dormir uma noite numa viagem de ônibus, numa poltrona estreita, apertada, em que o pescoço fica duro, você não tem muito como se mexer. Você vai, com certeza, ter um certo problema para dormir.
E aí, na noite seguinte, vai dormir na sua cama confortável de novo. Aí você vai perceber o quanto ela é confortável. Aí você vai ser grato por aquela cama que você dorme todas as noites e nem percebe como ela é boa. Ô Marcela, está encerrando, está terminando o nosso tempo. Eu peço desculpas ao telespectador por esses probleminhas que a gente teve aqui com o sinal, mas a mensagem é muito maior do que tudo isso. Esse problema é nada, né, Marcela? Perde tudo que a gente está falando aqui. Eu escolhi uma foto sua muito linda para a gente encerrar esse nosso programa. Eu vou pedir à produção para colocar essa foto na tela. É uma foto linda. Tá aí, ó. É com essa foto linda que eu vou encerrar te pedindo para mandar mais uma mensagenzinha, porque tudo que você falou é mensagem, mas mais uma mensagenzinha para a gente finalizar aqui nesse nosso encontro. Eu queria dizer para as pessoas que estão passando pelo câncer de mama, para as que ainda vão passar ou para as pessoas que estão passando por qualquer adversidade da vida. Empoderamento é a palavra, né? Seja empoderado. E isso muitas vezes significa a gente ter que parar tudo que a gente está fazendo e olhar para dentro. Se conhecer, ver quem a gente é de verdade, né? Quem a gente é na nossa essência. E a partir daí a gente vai construindo a nossa autoestima, porque a autoestima não é isso. A autoestima não é o que a gente vê no espelho. Tanto que, assim, eu perdi os meus cabelos, e é claro que foi muito dolorido perder os cabelos, né? Mas eu consegui recuperar a minha autoestima olhando para mim e desenvolvendo virtudes, coisas boas que eu tenho dentro de mim. Eu reconheci algumas coisas boas e eu fiz uma lista mesmo, no papel, de coisas, de belezas interiores que eu gostaria de desenvolver em mim, e eu trabalhei arduamente para conseguir desenvolvê-las. Então, a partir daí, eu fui desenvolvendo também a minha autoestima. Mesmo sem cabelo, eu fui me sentindo bonita. E a beleza da vida é isso, né? É ajudar o outro, é sempre pensar no próximo, é sair do egoísmo, sair da gente mesmo e olhar para a nossa humanidade de uma forma mais ampla, de uma forma mais geral. E aí a gente vai conseguir passar pelos desafios da nossa vida. Então, assim, essa foto também eu acho muito bonita, né? Uma foto que eu olho para o alto. E, assim, Deus sempre esteve na minha base, né? Deus sempre foi o centro da minha vida. Então, gratidão ao divino, a essa sabedoria que é muito maior do que a nossa. Eu não contesto essa sabedoria, porque eu sei que ela, sim, tem as respostas certas para a minha vida. Tá aí, gratidão a você por essa noite de tantas mensagens positivas, por esse seu depoimento tão bonito. Parabéns pela sua coragem e tudo de bom para você. Sucesso na volta. Conta sempre com a gente aqui. Um beijo no seu coração, uma linda noite, um final de noite lindo para você, um belo final de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, viu? Um beijo para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Tá aí, gente. É assim que a gente encerra o nosso encontro de hoje, desejando um lindo fim de noite, um lindo final de semana. Que votem com consciência no próximo domingo e convidando para que segunda-feira vocês nos acompanhem no nosso SC no Ar com os resultados das eleições para a presidência na República e para o governo de Santa Catarina. 6h30 da manhã, eu e minha equipe estaremos ao vivo esperando por vocês. Um beijo no coração, aproveite o final de semana antes e até segunda. Tchau, tchau.